E o governo federal já descartou fazer uma reforma ministerial ampla e hoje pela manhã o presidente Lula terá uma reunião com seus ministros. Enquanto isso, continua o impasse no Ministério do Turismo para ver se a ministra Daniela Carneiro fica ou sai. Assunto por André Anelli. Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, que é marido da ministra Daniela Carneiro, disse que ela pode sim sair da pasta, porque não quer causar problema ao presidente Lula. Diante da pressão do União Brasil pelo Ministério do Turismo, o prefeito disse que Lula e Daniela choraram quando conversaram pessoalmente. A emoção teria sido um sinal de grande amizade entre eles. Mesmo assim, o prefeito garantiu que ele e Daniela entendem o jogo político e que a troca está nas mãos de Lula, sem mágoas e nem ressentimento do casal. O ministério é do governo executivo, é do presidente Lula. A gente sabe que quando o presidente coloca o ministro, ele coloca, e a gente sabe que quando o presidente precisa de tirar o ministro e fazer a substituição, não é por nada, é porque a política leva a isso. As questões de negociações políticas, né, que tem que ser feita, é normal isso. A gente, então, sem nenhum tipo de rancor ou retaliação. Sem mágoa, sem rancor. A gente, com o presidente Lula, é diferente. A gente tem uma relação de amizade. Apesar de já considerar a saída de Daniela Carneiro, Vaguinho disse que não existe pressão junto a Lula por cargos no governo federal. Já na Câmara dos Deputados, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento, voltou a falar sobre essa crise envolvendo o Ministério do Turismo. Ele confirmou novamente que o nome do deputado federal Celso Sabino é o indicado pelo partido para assumir a pasta. Elmar Nascimento também garantiu que não existe nenhum problema de ordem pessoal dele com Daniela Carneiro, mas afirmou que a continuidade dela no turismo pelo partido é inviável após o pedido dela de deixar o União Brasil. O único fato concreto é que ela protocolou uma ação de justa causa para se desfiliar do partido. Nessa configuração, ela perde as condições de ser ministra representando o partido. Ser ministra aí é uma decisão pessoal do presidente Lula. Agora, representar o partido, se pede a desfiliação, é claro que perde essas condições. Nesta quinta-feira vai ser realizada uma ampla reunião ministerial aqui no Planalto. Oficialmente, o encontro serve para um balanço de forma generalizada do que cada ministro realizou até agora, além dos planos para os próximos meses. Mas, nos bastidores, já é dada como certa a despedida de Daniela Carneiro nessa ocasião, após uma série de elogios e agradecimentos que Lula deve fazer no encontro a ela. As formalidades são uma maneira de tentar garantir uma saída honrosa para a ministra. Diogo Schelp, essa troca da ministra Daniela Carneiro do Ministério do Turismo deve ou não acontecer? Na reportagem que nós vimos agora, a gente viu que essa troca já está quase decidida. Pois é, é o que está aí sendo divulgado e a reportagem deixa isso claro. Agora, a gente precisa entender por que há uma relutância tão grande por parte do presidente Lula em tirar a Daniela Carneiro. Ele teve o apoio do grupo político dela, do marido dela também, ali na região, no Rio de Janeiro, né, um estado que Lula perdeu, quer dizer, teve uma perda de votos muito significativa e ele não pode se dar ao luxo de continuar perdendo. E esse apoio político no estado é muito importante para que o estado não vá cada vez mais para o lado do bolsonarismo. Isso falando aí de avaliações políticas. Então, há uma grande chance de que a Daniela Carneiro saia com um prêmio de consolação, quer dizer, algum cargo, alguma posição importante, fala-se até na área de saúde federal do estado do Rio de Janeiro, uma área aí riquíssima também, com um orçamento muito importante, com muitos hospitais federais. Em relação ao União Brasil tem aí agora a chance de ter 2 ministros realmente da base do partido, o que pode levar o partido cada vez mais, de fato, para a base governista. E há também a necessidade, isso foi deixado claro pelo líder do União Brasil na Câmara, de que essa ida definitiva do partido para a base governista depende também de um convite, né, de que Arthur Lira, o presidente da Câmara, também faça parte da base, e para isso ele precisaria receber um prêmio ainda maior, fala-se até no Ministério da Saúde, que é o que tem o maior orçamento. Dávila, o que será que vale mais, trazer a União Brasil para o governo ou perder algum tipo de apoio lá no Rio?
Olha, Tiago, a reportagem mostra uma coisa muito importante, né? Nesse governo, distribuição de ministério é capitania hereditária de partido. Então, o partido tem a capitania do partido, do União Brasil. Então, União Brasil, agora a ministra se desfiliou, quer colocar uma outra pessoa. Agora, isso vai reverter em voto no Congresso Nacional? Não vai. O parlamento hoje tem enorme independência e o presidente do partido não consegue colocar goela abaixo votações de projetos que o deputado vai ter dificuldade de explicar na sua base. Eu sugiro que as pessoas leiam hoje uma entrevista de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, no Estadão. E ele fala com um pragmatismo impressionante. Ele diz assim, esse governo não vai ter base nos próximos 4 anos. E aí o repórter perguntou, por que não vai ter base nos próximos 4 anos? Porque o parlamento hoje é independente, ele já tem as próprias emendas, ele não precisa do governo federal. Ou seja, o parlamento mudou e Lula não percebeu isso. Ele continua ainda com o velho toma lá, dá cá, achando que isso vai assegurar os votos que o governo precisa no Congresso. E não vai. A política mudou, Lula não entendeu nada como é que é a dinâmica do parlamento no mundo de hoje. Beraldo, a ministra Daniela Carneiro já caminha para sua última reunião ministerial? Pois é interessante, Paula, porque o pragmatismo e a frieza com que Vaguinho e Daniela lidam com essa situação mostram que são políticos profissionais, né? Há um movimento ali pela saída dela, feita de forma pública. Ontem, as declarações que a gente viu do ministro Padilha se referindo à reunião que houve, dizendo, não, veja, essa troca é natural, coisa da política, enfim, já considerando Daniela Carneiro fora do governo. Mas aí entra a questão prática. Há vários interesses que precisam ser atendidos, inclusive interesse de Daniela e Vaguinho de terem a sua liberação, não só de Daniela, mas também de outros 7 ou 8 deputados que foram eleitos no Rio de Janeiro pela União Brasil e que rezam a cartilha de Vaguinho. Certamente está na mesa a pressão que Lula deverá fazer no União Brasil para que libere esses deputados, para que eles se filiem ao Republicanos, partido que já está sendo controlado por Vaguinho no Rio de Janeiro. Então, veja, é um grande quebra-cabeça. E olhando para o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo hoje não tem orçamento, ele não vale de nada. Quem tem algum dinheiro e terá mais dinheiro é a Embratur, que está na mão do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo é de um grupo político oposto ao de Vaguinho no Rio de Janeiro. Então é um quebra-cabeça realmente assim, muito difícil de ser montado, mas todos os jogadores são jogadores profissionais. Todo mundo que está conversando ali são jogadores profissionais. E certamente se encontrará a melhor solução possível para eles, não para o Brasil, porque esse acordo vai demandar dinheiro público, cargos, espaços, etc. E como disse o Dávila, isso hoje em dia não é suficiente para garantir uma base sólida no Congresso.